Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial. Bom, na aula de hoje, a gente vai começar a falar de um tema muito importante para o estudo da estática. É o torque. Torque ou momento de força, é a mesma coisa. Torque ou momento de força. O que vem a ser um torque? Torque, ou momento de força, é uma grandeza física vetorial associada à rotação. Isto é a medida da tendência da força em causar giro num corpo ou em torno de um ponto ou de um eixo. Pensa no seguinte. Eu tenho uma barra aqui, ó. Isso aqui é uma barra. Suponha que essa barra esteja presa neste pino aqui, ó. Essa bolinha preta aqui é um pino. A barra está presa aqui, mas ela pode girar igual o ponteiro de um relógio em torno desse pino. Este pino é chamado de polo. Polo é o eixo por onde passa o eixo de rotação. Se eu aplicar uma força nessa barra, uma força F, essa barra tende a girar, ela tende a rotacionar. O torque é a grandeza associada a esta rotação quando você aplica a força. Aqui, por exemplo, um indivíduo empurrando uma chave que está girando aqui um parafuso. Tá? Ele aplica a força para cá e o parafuso gira de assim. Você causou nesse parafuso um torque. Um torque. Um outro nome muito comum para torque é momento de força. Então a gente diz que você causou um momento de força. Essa palavrinha momento deriva do latim momentum, que significa aquilo que acontece num instante. Em física, ela é muito utilizada para descrever certas grandezas. A gente tem momento linear, temos momento angular, temos momento de dipolo, temos momento de força. Tá? Torque é o momento de força. Eu prefiro o nome torque, porque assim a gente não confunde com os outros momentos. Mas é comum nos livros de engenharia eles optarem pelo nome de momento de força. Então, este nome é o que aparece mais, tá? Momento de força. Torque é um momento de força. E os livros de engenharia usam tanto essa palavra momento de força que eles acabam abreviando apenas para momento. Em mecânica básica, a gente chama de momento linear. Quando não fizer nenhuma confusão, podemos chamar de momento também. Tá? Lembrando que aqui o momento que nós estamos tratando é momento de força, ou torque. Então, eu vou usar esses dois nomes, hora um, hora outro, para que vocês se habituem com os termos. Torque ou momento de força. Então, é a grandeza associada à tendência de rotação deste corpo aqui, ó. Se eu aplico essa força para cá, se a força está aplicada aqui, essa alavanca tende a girar para cá. Ou seja, este parafuso O aqui, ó, tende a girar em torno do eixo Z. Veja que eu apliquei essa força ao longo de uma distância D aqui, ó. E como se define torque?
Como que se define momento de força? Torque, a gente usa a letra grega tau, é um vetor. Momento de força, a gente usa a letra m. E normalmente a gente coloca um índice que está associado ao polo, ao eixo de rotação. Se esse sistema vai girar em torno do ponto O, então é o torque em relação a O, ou o momento de força em relação a O. E o momento de força é definido como sendo o produto vetorial de R por F. Produto vetorial de R por F. Quem é R? É a distância do polo à força aplicada. E quem é F? É a força aplicada. É a força aplicada. Nesta figura, a força aplicada é essa aqui, ó. E o R é este cara aqui, ó. O R é este cara, que aqui está simbolizado com a letra D. Então, o R aqui para a gente, o vetor R é o nosso D, e o vetor F é esse aqui. Então, se eu fizer R produto vetorial F, eu calculo o torque em relação ao ponto O. Qual é a unidade de torque? Qual a unidade de momento de força? Bom, vai ser a unidade de distância, que é metro, vezes a unidade de força, que é newton. Então, torque, momento de força, é medido em newton vezes metro no sistema internacional. Newton vezes metro. A gente lê apenas newton metro. Não é newton por metro, hein? O por é sempre divisão, aqui é vezes. É newton metro. Aí, se não tiver no sistema internacional, vai ser uma unidade de força vezes uma unidade de distância. Pode ser, por exemplo, libra, pé. Qual é o símbolo de PF? Bom, não lembro, PF é fit, mas aqui não sei se é só F. Libra polegada, por exemplo. Polegada é int, então o símbolo é in. Libra polegada é unidade de momento de força, é unidade de torque. Qualquer unidade de força vezes unidade de distância vai dar unidade de torque. Cuidado! A gente está falando que o torque tem unidade de força por unidade de distância. Então, ele na essência é força vezes distância. Mas trabalho em física também é força vezes distância. Então, qual é a diferença entre trabalho e torque? É que torque é um vetor, trabalho é um escalar. O torque é o produto vetorial de R por F. E o trabalho é o produto escalar de F por R. Tá? Tem essa diferença. Então, apesar da unidade ser newton vezes metro, força vezes distância, não é trabalho que nós estamos calculando. É torque, é momento de força.
Então, olha, o torque aqui que esse cara está aplicando a essa chave, em relação ao ponto O, é vetor R, produto vetorial, vetor F. Se torque, se momento de força é um vetor, como todo vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Qual é o módulo do momento de força? O módulo vai ser módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre eles. Então é R vezes F vezes seno de θ, onde θ é o ângulo formado entre R e F. Nesta figura aqui, o ângulo formado entre R e F é esse aqui, ó. É um ângulo de 90 graus. Então, aqui no caso, seria 90 graus. Tá? Então, o módulo do momento de força é módulo da distância, módulo da força, seno do ângulo entre eles. A direção. Como todo produto vetorial, a direção do produto vetorial é perpendicular ao plano dos dois vetores que formam esse produto. A direção do momento de força é perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. E o sentido, como todo produto vetorial, é dado pela regra da mão direita. Então, coloca a mão direita paralela ao primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? É o vetor R. E gira no sentido que a mão fecha para o lado do vetor F. Então, aqui, eu coloco minha mão direita aberta, paralela ao D. Paralelo aqui, ó. E giro para o lado que o vetor F está apontando. Então, giro para cá. Então, minha mão direita vai ficar assim, ó. O dedão aponta o sentido do momento de força, aponta o sentido do torque. Então, o sentido do torque é este aqui, ó. É o sentido do dedão. Então, o torque sai lá da origem. Este é o sentido do torque. Tá? Esse é o sentido do momento de força. Como todo produto vetorial, mão direita paralela ao primeiro vetor, girando no sentido que a mão fecha para o segundo vetor. O dedão aponta o sentido do produto vetorial. Eu posso olhar isso aqui de cima também. Posso enxergar, coloco o meu olho aqui, ó. Coloco o meu olho aqui, ó. Tá aqui meu olho. Olhando isso aqui de cima, eu vou ver esse prato aqui assim. Então, aqui é uma vista visto de cima. Então, olha visto de cima. Visto de cima, o torque está girando no sentido anti-horário. Ó. Anti-horário. Percebe? O torque no sentido anti-horário, a gente vai convencioná-lo que ele é positivo. Torque no sentido anti-horário é positivo. E no sentido horário é negativo. Em outras palavras, quando é que o torque é no sentido anti-horário? Ele é no sentido anti-horário quando o dedão da sua mão estiver saindo do plano dos vetores. Estiver saindo do plano. Se o teu dedão estivesse entrando no plano dos vetores, o torque seria no sentido horário, tá? E aí seria negativo. Então, você põe
a mão direita paralela ao R gira para o lado do F. O dedão está saindo do plano dos vetores? O torque é positivo. O dedão está entrando no plano dos vetores? O torque é negativo. Tá? Ou pode pensar nessa notação aqui. Momento de força no sentido anti-horário é positivo e no sentido hora é negativo. Então, esses sinais por torque serão muito importantes, porque se a gente, na hora de resolver o exercício, errar o sinal, erra o problema todo. Olha que interessante. Se o momento de força é R, produto vetorial F, em módulo, ele vai ser R, F, seno de θ. Se eu chamar a minha distância R de D, como está aqui na figura, ó, então aqui vai ser D, F, seno θ. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever a ordem no escalar, o vetorial altera, hein? Eu posso escrever F, D, seno de θ. Mas quem é D seno de θ? D seno de θ, eu posso pegar o meu vetor. Espera só um pouquinho que esses cachorros aqui estão dando um trabalho. Só um momento. Deixa. Chegou gente do mercado, os cachorros ficam alvoroçados. Então, quem é D seno θ? Se eu pegar a linha de ação da minha força, esta aqui, ó, estico, e traço do ponto O uma linha perpendicular à linha de ação da força. Essa aqui. Repare que isso aqui formou um triângulo retângulo. Aqui, ó. Isso aqui formou um triângulo retângulo. E aqui está o ângulo θ. Aqui encontra-se o ângulo θ. Só um minutinho, pessoal. Chegou gente com compra do mercado aqui. E os cachorros estão fazendo um barulho. Só um momento. Espera que eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui e já volto. Um momento. Olha, este ângulo aqui é o ângulo θ formado entre a força e a distância. Ó. Este é o ângulo θ. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma linha de ação da força, prolonguei. Peguei a distância do polo até cruzar perpendicularmente, ó, até cruzar perpendicularmente a linha de ação da força. Isso formou um triângulo retângulo com esse ângulo aqui entre a força e a distância θ. Como este lado aqui é o cateto oposto desse ângulo, ele vale D seno θ. Ó. D seno θ. E eu vou chamar D seno θ de D'. Então, isso aqui para mim é D'. Logo, o momento pode ser escrito como F vezes D'. Isso simplifica porque eu faço isso de maneira escalar. Vamos refazer isso aqui. Então tá aqui. O momento é R produto vetorial F. O momento, o torque, é módulo de R, módulo de F, seno de θ. O R para mim é o D. Então o torque é dF seno θ.
Ora, mais D é essa distância aqui, ó. Essa é a distância D. A linha de ação da força, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha de ação para a força, que é esta aqui. Pego do ponto de aplicação da força e sobre o vetor força eu traço uma linha de ação, esta aqui. E do ponto O, que é o polo, o eixo de rotação, eu vou traçar uma linha perpendicular até a linha de ação. Esta aqui. Este lado é oposto a este ângulo aqui, ó. Então, esse lado, se aqui a hipotenusa vale D, este lado vale D seno θ. Eu estou chamando isso de D'. Então, D seno θ, eu estou chamando de D'. E o torque, o momento de força, de maneira escalar, pode ser calculado de cabeça. É só pegar o valor da força e multiplicar pela distância D'. A distância D' é sempre perpendicular à linha de ação da força, tá? Sempre perpendicular. Esta reta D' que eu tracei, ela leva um nome genérico. Deixa eu marcá-la aqui. Esta reta aqui, ó, do polo até a linha, até cruzar perpendicularmente a linha de ação da força, esta distância, ela é chamada de braço do momento. Braço do momento. O que é o braço do momento? É a distância perpendicular até a linha de ação da força. E se eu tiver essa distância, eu posso fazer de maneira escalar. O valor da força vezes o valor dessa distância que me dá o momento da força. Me dá o torque. Tá aí. Torque resultante de forças coplanares. Se eu tenho um conjunto de forças, todas no mesmo plano, eu posso ter um momento resultante. Eu posso ter um torque resultante. Assim. Imagine que aqui eu tenho uma força F1 agindo ao longo dessa distância aqui, ó, D1, gerando um torque M1 no sentido anti-horário para cá. Eu tenho uma força F2 agindo na barra de distância D2. Eu vou gerar um torque, um momento de força M2 para cá. E aqui eu tenho uma força F3 agindo na barra de comprimento D3. Ela vai gerar um torque para cá, um momento de força M3 para cá. Bom, mas eu tenho três forças, as três agindo, causando momento de força em relação ao ponto O. Então, quem é o torque resultante desse sistema? É a soma dos torques, é o somatório dos torques. Ou o momento de força resultante em relação ao ponto O é o somatório dos momentos em relação ao ponto O. Neste caso, o momento resultante em relação ao ponto O vai ser o somatório da força pela distância em relação ao ponto O. Então, como que eu calculo o momento de força M1? Ele é, repara uma coisa, a linha de ação da distância está perpendicular à força. Então, D1 é o braço do momento. Então, eu posso fazer escalarmente, F1D1. Positivo, porque esse momento em sentido anti-horário. Agora, aqui também é perpendicular, então eu posso fazer escalarmente, F2D2. Negativo, porque o momento 2 é anti-horário, menos F2D2. E aqui F3D3, também eu posso fazer escalarmente, porque a força é perpendicular à distância. Aqui, ó. Então, o momento M3 é horário, então é positivo. Então, mais F3D3. Ou seja, o momento resultante dessas forças é dado por isso. Escalarmente.
Depois eu preciso definir para onde esse momento aponta. Vamos fazer uma aplicação disso para fixar bem esse conceito de torque, esse conceito de momento de força. Para a estrutura da figura, determinar um momento da força resultante, torque, aplicada em relação ao ponto O. Ele já até me deu essa flechinha quando ele desenha, já é o sentido do torque. Quando eu aplico a força de 100 newtons na extremidade dessa barra, essa barra tende a girar para cá, para baixo. Essa barra tem comprimento 2 metros em relação ao ponto onde ela está enfincada na parede. Quem é o momento resultante dela? O momento resultante em relação ao O, ora, este momento, o momento não é isso? R produto vetorial F. Ou, em módulo, módulo de R, módulo de F, seno de θ. Como a força forma 90 graus com a barra, então a barra é o momento, é o braço do momento. Então basta fazer escalarmente um pelo outro. Mas vamos deduzir aqui, ó. M0 vai ser R, F seno de 90, que dá 1. Isso aqui dá 1. Portanto, o momento ficou força vezes a distância. Tá aí como era de se esperar. Então, é pegar o valor da força e multiplicar pelo valor da distância. E toda vez que a força for perpendicular à distância, eu posso fazer isso. Aí, se não fosse perpendicular, eu buscaria achar qual é o braço do momento. Por exemplo, imagina que a força fosse assim. Eu tenho a barra. Aqui eu tenho o polo, que é o... E eu tenho uma força, aqui, ó. Uma força F. Formando um ângulo θ aqui, ó. E esse aqui é a distância. É claro que o momento da força aqui, em relação ao ponto O, é R produto vetorial F. O momento da força em módulo é módulo de R, módulo de F, seno de θ. Eu preciso descobrir o valor de θ aqui, ó. Preciso descobrir o valor deste ângulo. Se eu não descobrir o valor desse ângulo, eu não faço essa conta. Mas existe um outro jeito, que nós já vimos. Ai, volta. Não volta. Apaguei o desenho. Mas eu faço aqui de novo. Então, eu tenho que descobrir o valor daquele ângulo. Se eu não descobrir, fica difícil. Então, vamos fazer o desenho aqui de novo. Tem uma barra. Aqui eu tenho um polo. Aqui eu tenho uma força. E aqui tem um ângulo θ. Aqui a força F. E aqui a distância R. E nós vimos que o momento é R, F seno θ. Então, se eu não descobrir o valor do ângulo, eu não tenho como determinar esse momento. Mas existe
um outro jeito. Ao invés de eu fazer a conta assim, se eu tiver algum método geométrico para determinar outras distâncias, eu consigo calcular esse momento. Por exemplo, eu posso usar aquele truque. Pego a linha de ação da força, prolongo. Linha de ação da força, está aqui. Prolongo. E agora, do polo O, eu traço uma linha que cruza a linha de ação da força perpendicularmente. Então, daqui, eu traço esta linha aqui, ó. De maneira perpendicular. Se eu conhecer essa distância D aqui, ó, o momento é F vezes D. Tá? Aqui tem que ser perpendicular. Então, eu consigo calcular assim. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. Aqui é perpendicular, não precisa fazer nada, é só fazer F vezes D, força vezes distância. Então, é 100 newtons vezes 2 metros. O momento vai ser de 200 newton-metro. 200 newton-metro. Qual o sentido? Tá? Anti-horário. Então, a gente costuma desenhar aqui o sentido dele, porque nós não fizemos na forma vetorial. Vetorialmente, o dedão estaria entrando no plano da lousa aqui, ó. Entrando. Então, este é o vetor momento de força em relação ao ponto A. Ele está entrando aqui, ó. Tá? Está entrando aí. Mas eu não preciso fazer isso, o problema não pediu. Então, basta eu indicar o sentido dele aqui, ó. Basta indicar o sentido dele aqui. Tá aí, o problema acabou, muito simples. Vamos fazer mais alguns. A força está agindo aqui a 0,75 metros deste eixo, e esse eixo está a 2 metros do polo O. Quando eu aplicar esta força para cá, toda essa estrutura tende a girar para cá. Qual é o momento de força? Veja, pega a linha de ação da força. A linha de ação da força é essa aqui, ó. Traço uma linha que vai do polo até a linha de ação da força de maneira perpendicular. Esta linha aqui. Então, fazer o torque aqui é fazer o produto desta força por essa distância aqui, ó. Mas essa distância aqui vale 0,75. Então, é fazer 50 vezes 0,75. 50 newtons vezes 0,75 metros. Isto dá um momento de força de 37,5 newton-metro, girando no sentido horário. Olha este aqui. Quando eu aplico uma força de 40 libras aqui, ó, esse sistema tende a girar para cá. Então, o torque, o momento de força, vai ser no sentido horário. Ah, professor, você disse que no sentido horário era negativo. Você pode ou dar a resposta colocando a flechinha, ou dar a resposta com sinal de menos. Vamos ver aqui. Quem é o torque? Bom, posso fazer novamente olha como eu posso fazer.
eu vou prolongar a distância do ponto O até que ela cruze perpendicularmente à linha de ação da força. A linha de ação da força está aqui, ó. Essa é a linha de ação da força. Vou aumentar a distância do polo até que cruze perpendicularmente a linha de ação da força. Então está aqui, ó. Ela vai cruzar aqui, ó, perpendicularmente. Então, quem é o momento de força? O momento de força em relação a O vai ser a força vezes esta distância. Essa distância vai daqui até aqui. E quanto que ela vale? Daqui até aqui, ela vale 4 metros, está marcado. E daqui até aqui, ela é a componente em cosseno desse ângulo. Se aqui vale 2 metros, aqui vale, então, 2 cosseno de 30. Então, a distância D aqui, ela é 4 pés mais 2 cosseno de 30. E é esse D que eu vou usar aqui. Então, F vezes D é 40 vezes 4 mais 2 cosseno de 30. Fazendo a conta aqui, 4 vezes 40, 80. 80 cosseno de 30. Somando, isso dá 229 libra-pé de torque. Girando no sentido anti-horário. Outra maneira que eu poderia escrever a resposta disso. Assim, o momento em relação ao ponto O vai ser menos 229 libra-pé. O menos já quer dizer que ele está girando no sentido anti-horário. Tá? Olha este caso aqui. A força está aplicada nessa extremidade, uma força de 60 libras. Isso aqui tem 3 pés de comprimento aqui. E aqui tem um ângulo de 45 graus. Aqui tem um pé. Não sei se o desenho está em perspectiva adequada. Tá? Dá a impressão que isso aqui está para fora, mas na verdade isso aqui está para baixo. Tá? Isso aqui é um gancho assim. É assim que ele está, para baixo. Olhando na figura dá a impressão que ele está saindo da tela. Não, ele está apontado para baixo. Então se aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Tá? Então isso aqui é vertical. Olha, essa distância aqui, ó, vai depender desse ângulo de 45 graus aqui, ó. E como isso aqui é cateto oposto, então essa distância vai valer 1 seno de 45, que é o que está aqui, ó, na vertical. Então, quem é o momento? O momento vai ser a força vezes a distância. Qual a distância? Vamos achar o braço do momento. Pega a linha de ação da força, que está aqui, traça a distância do momento, do polo perpendicular à força. Esse é o braço do momento, essa distância aqui. Mas essa distância é igual a essa distância, que é seno de 45. Então, essa distância D aqui vale 1 seno de 45 graus. Então, aqui eu vou usar o D. Então, o momento vai ser 60 libras, seno de 45 graus.
Fazendo essa conta, 60 seno de 45 dão 42,4 libra-pé. 42,4 libra-pé de torque. No sentido horário, então é positivo. Tá aí. Poderia ter escrito esse resultado assim também. Momento é mais 42,4 libra-pé. Tá aí. Olha este. Quando eu empurrar essa força aqui, essa barra tende a girar para lá. Tem até a sombrinha dela aqui torta. Ó. Então, o torque é no sentido anti-horário, positivo. Quem é o torque? Opa. O momento de força vai ser força. Qual distância? Ó, pega a linha de ação da força. Esta aqui. E agora, traça uma linha que sai do polo até cruzar perpendicularmente a linha de ação da força. Esta aqui. Então, esta é a distância. Essa é a distância. Então, é ela que eu tenho que colocar no meu cálculo aqui. É ela que tem que entrar aqui. Mas essa distância vale quanto? Ela vale tudo isso, que é 4, menos esse pedaço, que é 1. Então, essa distância vale 4 menos 1, que são 3 metros. Então, é ela que eu vou pôr aqui, ó, 4 menos 1. Então, meu momento vai ser 7 kN vezes 4 menos 1, que dão 3. Vai dar 21 kN/metro no sentido anti-horário. Ou, poderia dizer que o torque vale mais 21 kN/metro. Tá aí. Olha este. Determine o torque resultante em relação ao ponto O das 4 forças que a barra da figura aplica. Então ele quer o torque resultante. Eu tenho 4 forças. E agora como é que eu faço? Ó, o momento resultante é o somatório de todos os momentos. É o somatório da força pela distância. Aqui em módulo, claro. Então, o momento resultante. Vamos pegar a força de 50 newtons. Qual a distância da força de 50 newtons ao polo? É essa aqui, ó. Que vale 2 metros. Então, é 50 vezes 2. Você acha que essa força de 50, ela vai girar, ela tende a girar esse sistema no sentido horário ou anti-horário? Quando se aplica essa força aqui, ó, é claro que a tendência em torno daquele ponto é rotacionar para cá. Então, é sentido horário, é negativo. Então, aqui eu ponho um sinal de menos. Ó. Então, o primeiro torque aqui é menos 50 vezes 2. Para a força de 60, qual é o torque? Força, qual é a distância que ela passa do eixo de rotação? Prolonga a força, pega a linha de ação da força. Tá aqui. Agora, traça uma reta perpendicular do O passando pela linha de ação. Ó, mas a linha de ação já passa pelo polo.
Então não tem distância do polo à linha de ação, a distância é zero. Então é zero. Em outras palavras, toda vez que a força passar pelo polo, ela não gera momento de força, ela não gera torque. Toda vez que a força, a sua linha de ação, passar pelo polo, ela não gera torque, ela não gera momento de força. É o caso aqui. Então é zero. Zero. Neste caso aqui. 60 newtons vezes zero. A terceira força, essa aqui, de 20 newtons. Pega a linha de ação da força, é esta aqui, ó. E pega a linha de ação da distância, do polo até cruzar perpendicular à força, é esta aqui. Ou seja, esta é a distância que eu vou usar. Esta é a distância que eu vou usar. Mas essa distância é esse tamanho. E esse tamanho é o cateto oposto desse ângulo de 30 graus. Então, essa distância vale este tamanho, que é de 3 metros. Deixa eu só... Ah, não. É. 3 metros seno de 30. Tá certinho. 3 metros seno de 30 graus. Então, essa é a distância. Então, eu vou fazer 20 vezes ela. 20 vezes isso. Esta força tende a rotacionar no sentido anti-horário. Então, ela é positiva. Então, aqui aparece o sinal positivo. Tá aí. Mais 20, 3 seno de 30. 3 está aqui. O ângulo de 30 graus está aqui. Isso me dá essa distância aqui. Ó. E agora, a força de 40 newtons, primeiro, ela tende a girar no sentido horário. Então, o torque é negativo. Vamos ver. Pega a linha de ação da força. Esta aqui. Até cruzar, agora pega a distância do polo até cruzar perpendicular à linha de ação da força. Está aqui. Então, essa é a distância que eu vou usar no cálculo. Esta aqui. Essa distância vale 4 metros. 2 mais 2 aqui, ó. 4 metros, mais este pedaço. Este pedaço, ó, é o cateto adjacente desse ângulo. Então, se é cateto adjacente, é cosseno. 3 cosseno de 30 graus. Então, essa distância é a soma desses dois pedaços. Está aqui a distância. 4 mais 3 cosseno de 30 graus. Negativo, força é 40. Quando eu faço esse somatório todo, isso vai me dar o momento de força resultante desse sistema. Fazendo essa conta, isso dá menos 334 Nm. Menos 334 Nm. O que significa o menos? Que o momento resultante gera uma tendência em rotação no sentido horário. Horário, como está desenhado aqui. Ó. Horário. Tá? Quer dizer, com todas essas forças aplicadas, eu tenho uma tendência em torcer, eu tenho uma tendência em girar esta estrutura no sentido horário. O torque, ou seja, o momento de força, ele nem sempre causa rotação, mas ele tende a rotacionar. Olha aqui, eu tenho uma barra apoiada em duas estruturas, A e B. Eu aplico uma força aqui
eu causo uma tendência de girar essa barra para cá, de causar um torque aqui, ó. Mas a barra não gira porque segura. O torque ele existe, mas não está havendo rotação aqui, porque alguma coisa está segurando. Mas a tensão para girar esse sistema, ela está presente. Princípio da transmissibilidade. O que vem a ser isso? Olha, esse princípio ele estabelece que as condições de equilíbrio de um corpo rígido é aquele corpo que tem tamanho, não é uma partícula, tá? Mas não se deforma. Então, as condições de equilíbrio de um corpo rígido, elas não são alteradas se você substituir uma força atuando num ponto do corpo por outra força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, mas atuando em outro ponto do corpo, desde que ambas as forças tenham a mesma linha de ação. Claro, uma força agindo num ponto e eu pegar sobre a linha de ação dessa força uma outra força de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, quer dizer, uma força igual. O sistema não se altera. Então tá aqui, ó. Estou aplicando uma força F neste ponto do corpo. O pontilhado preto é a linha de ação dessa força. Se eu trocar essa força por uma outra força num outro ponto do corpo que esteja na mesma linha de ação, por exemplo, aqui ó, ficou mais para baixo, tal que essa força tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, eu não altero as condições de equilíbrio do corpo. O efeito físico é o mesmo de qualquer uma das forças. Na essência, essas forças são iguais. É como se eu transmitisse a força F daqui para cá. Então eu pego um corpo, tá aqui. Tem uma força, aplico uma força F nele aqui, ó. Para cá. Neste ponto. Este aqui é o ponto onde eu apliquei a força. Tá aí. Pega a linha de ação dessa força. A linha de ação é aquela que passa sobre o vetor da força. Pega a linha de ação dessa força. Tá aqui, ó. Estica ela. Essa é a linha de ação da força. Escolha um outro ponto desta linha de ação da força. Vou escolher este ponto aqui, ó. Escolher este ponto aqui, ó. Mudou o ponto. Está na mesma linha de ação. Agora, neste ponto, eu aplico uma outra força de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido da anterior. Vou chamar de F'. O que se constata é que, como as forças são iguais, o efeito físico é o mesmo. Então, é como se esta força aqui fosse transmitida para cá. É o princípio da transmissibilidade. Isso não afeta fisicamente o sistema. Se o sistema ia acelerar tanto, ele continuaria acelerando o mesmo tanto, não importa em que ponto eu aplique essa força, desde que esteja na mesma linha de ação. Parece uma coisa boba, mas é um princípio muito importante, que na hora de resolver problemas de engenharia, você transfere a força que está num ponto para outro lado e o efeito é o mesmo. Quando a gente aplica ao torque, temos aqui um ponto O, um polo, uma força agindo aqui, ó, F.
Está aqui a força F. E aqui a distância R1. O torque é R1 produto vetorial F. Se eu pegar a linha de ação dessa força, esta linha aqui, ó, e traçar uma outra distância em qualquer ponto, é como se eu transmitisse esta força que está aqui, ó, para cá. Então eu vou fazer aqui. Ó, construindo o desenho fica mais fácil. Eu tenho um polo O. Eu tenho uma força F agindo aqui. Essa força está a uma distância R do polo. Vou chamar aqui de R1. Então aqui eu tenho meu vetor R1. Claro que então isso vai gerar um torque, um momento de força. O momento de força é R1 produto vetorial F. Mas se eu usar o princípio da transmissibilidade da força, ele deve gerar o mesmo efeito físico. Então ele tem que gerar o mesmo torque. Então se eu pegar uma linha de ação dessa força, pegar esta linha de ação aqui, ó, esta é a linha de ação da força. E transmite essa força para outro ponto. Então, pego esta força, F, e vou transmitir para outro ponto. Por exemplo, vou pegar a força que está aqui e transmitir para cá. É a mesma força F. Só transmitir, vocês já viram que é igual. Só que agora a distância muda. A distância agora passa a ser essa. A distância passa a ser aqui um R2. R2. E é claro, vai gerar um torque aqui. O torque é o mesmo, porque o efeito físico é o mesmo. Então aqui é igual a R2 produto vetorial F. E se eu transmitir essa força sobre a linha de ação dela para mais um ponto, por exemplo, aqui, é a força F de novo, a mesma. Eu vou ter uma nova distância do polo aqui, ó. Essa distância é R3. E o princípio da transmissibilidade garante que R3 produto vetorial F3. O momento da força não muda quando você transmite a força ao longo da sua linha de ação. Esse é o princípio da transmissibilidade aplicado a torques, aplicado a momento de força. Então, o torque R1 vezes F
é igual ao torque R2 vezes F, que é igual ao torque R3 vezes F. Isso aqui é tudo igual. O princípio da transmissibilidade garante que se você transmitir a força ao longo da linha de ação, a distância ao polo muda, mas o momento não muda. Ou seja, R1 produto vetorial F é igual a R2 produto vetorial F, que é igual a R3 produto vetorial F. F é um vetor deslizante que pode atuar em qualquer ponto ao longo da sua linha de ação e gerar o mesmo torque em relação ao ponto O. A gente chama de vetor deslizante aquele vetor que age ao longo de uma linha de ação. Nem todos os vetores são assim, tá? Vetor posição como R não é deslizante, ele sempre depende de um ponto inicial. O vetor F não, ele pode atuar ao longo de uma linha. Vetores que agem ao longo de uma linha, em qualquer ponto daquela linha da mesma forma, a gente chama de vetor deslizante. É o caso da força. Força é um vetor deslizante. E a força, por ser um vetor deslizante, ela pode atuar em qualquer ponto ao longo da sua linha de ação e gerar o mesmo torque em relação ao ponto O. Torque em 3 dimensões. Torque em 3 dimensões. Bom, agora eu estou no espaço. Eu tenho um sistema de coordenadas x, y e z. Tenho um vetor r em relação à origem desse sistema e aplico uma força F na extremidade do R. Então, R é como se fosse uma alavanca. Quando eu aplicar uma força aqui, eu vou girar esse vetor R. E, portanto, eu vou gerar um torque. Lembra que o torque é perpendicular ao plano do R e do F? Então, o torque vai ser um vetor aqui, ó. Coloca a mão direita paralela ao R e gira para o lado do F. Seu dedão vai estar apontado para cá. Ó. Então, o momento de força é esse aqui. Esse passa a ser o eixo do momento. Então, no espaço, é assim que acontece. E como que a gente calcula o torque? É só fazer R produto vetorial F. Só que agora, o meu R, ele é escrito como sendo um Rx I mais um RYJ mais um RZK. E o meu vetor F é escrito como um Fx I mais um FYJ mais um FZK. O produto vetorial é dado por um determinante, nós já vimos isso. Se eu tenho dois vetores, A é igual a AXI mais AYJ mais AZK. Eu tenho um vetor B, é BXI mais BYJ mais BZK. O produto vetorial de A por B, nós já vimos isso, é definido pelo determinante IJK. Componentes do primeiro vetor, AX, AY e AZ. E componentes do segundo vetor, BX, BY, BZ. É assim que se calcula o produto vetorial. Como aqui eu tenho o vetor R, produto vetorial vetor F, o vetor R, RXI mais RYJ mais RZK. O vetor F, FXI mais FYJ mais FZK. Faltou um K aqui.
Então, o produto vetorial, que é o torque, é o momento da força em relação a O, vai ser dado por esse determinante aqui, ó. IJK, Rx, Ry, Rz, Fx, Fy, Fz. Como resolver o determinante? Da forma que lhe convém, desde que seja correta. E o momento resultante de um sistema de forças em 3 dimensões? Ora, eu tenho uma força no espaço F1 agindo a uma distância R1 da origem do sistema de coordenadas, uma força F2 agindo a uma distância R2 da origem do sistema de coordenadas e uma força F3 agindo a uma distância R3 da origem do sistema de coordenadas. Todos eles juntos, cada um gera um torque. Esses torques vão se somar, vai causar um torque resultante, por exemplo, este aqui, ó, em relação à origem. O momento resultante em relação à origem é o somatório dos momentos. Como isso aqui está em 3 dimensões, é o somatório do produto vetorial R por F. Então, basta fazer o somatório de R, produto vetorial F. Vamos fazer esse exercício aqui, olha. Determinar o momento da força em relação ao ponto O conforme figura. É um trator puxando uma árvore por um cabo. Tá aqui. O cabo está preso no ponto A da árvore. Foi colocado um sistema de coordenadas onde o ponto O é a origem do sistema e está no pé da árvore. O eixo Z está ao longo do tronco da árvore. O eixo X cruza a árvore aqui. E o eixo Y está aqui. O ponto A está 12 metros acima do ponto O. Está aí. A força, quando o trator puxa, gera uma força tensora no fio, agindo lá no ponto A. Uma força de 2 kN. O que ele quer é determinar o momento desta força em relação ao ponto O. Bom, eu preciso descobrir a distância. A força está agindo no ponto A. Eu preciso descobrir a distância de A até B. Para quê? Para escrever essa força vetorialmente. Lembre-se, uma força, ela pode ser escrita como módulo dela vezes o vetor unitário distância. Ou força igual ao módulo dela vezes o vetor dividido pelo módulo do vetor. Toda vez que a força age ao longo de uma distância, você pode calcular o vetor força pelo vetor unitário da distância. Então, eu vou calcular a distância de A até B. Distância de A até B é coordenada de B menos coordenada de A. Coordenada de B. Quanto vale o x do ponto B? O x do ponto B é a distância do ponto B à origem. Joga lá no eixo x. Pega o ponto B, joga lá no eixo x. É essa distância aqui, ó, que vale 4 metros. Então, a distância vale 4 metros. O ponto A, o x do ponto A é 0. Logo, o vetor R de AB vai ser 4 menos 0. Agora, a distância em relação a y. Em relação a y, vai ser coordenada do ponto B em y. Olha, em y joga aqui no eixo y. Então, vai ser essa distância, que vale 12 metros. E a coordenada em y do ponto A, ó, joga lá, é 0. Então, vai ser
12 menos 0. E a coordenada em Z, do ponto B, B está no plano XY, é 0. Menos a coordenada em Z do ponto A, são os 12 metros de altura aqui, ó. Tá aí. Então, isso aqui ficou R de AB é igual a 4, 4 menos 0, 4, 12 menos 0, 12, e 0 menos 12 dá menos 12. Então, é 4, 12 menos 12. Então, é 4i, 12j menos 12k, que é o que está aqui, ó. 4i mais 12j menos 12k. Então, achei o vetor que vai de A para B. A força é o módulo dela vezes o vetor unitário ao longo da distância B, que é o que eu estou chamando de UAB. A força é o módulo dela. Está aqui. É o módulo dela. Multiplica o vetor unitário. Quem é o vetor unitário? É o vetor 4i 12j menos 12k dividido pelo módulo, que é a raiz quadrada da componente em x quadrado mais componente em y quadrado mais a componente em z ao quadrado. Fazendo esta conta, faz aqui, calcula, divide um pelo outro e multiplica por 2 em kN. O vetor força vale 0,4588i mais 1,376j mais menos 1,376k Newton. Eu achei o vetor força. Está aqui o vetor força. Agora, quem é o momento em relação a O? É o produto vetorial da distância pela força. A distância do ponto onde a força está aplicada, que é o A, até o O. Então, é a distância do ponto A. Quanto que vale a distância do ponto A até o ponto O? Ora, a distância de A até O vai ser, ou melhor dizendo, a distância de O até A, que eu vou agora da origem até onde eu estou aplicando a força, de O até A. Então, vai ser a coordenada de A menos a coordenada de O. Coordenada x de A é 0. Menos a coordenada x de O é 0. A coordenada y de A é 0. Menos a coordenada O de A é 0. A coordenada z de A é 12, menos a coordenada O de A é 0. A coordenada z, né, de O é 0. Então, isso aqui vai dar um vetor 0, 0 e 12 metros. Então, o vetor R é 0, 0, 12. Então, as componentes dele são 0, 0 e 12. E aqui as componentes da força. 0,4588, 1,376 e menos 1,376. Agora eu resolvo este determinante. Resolve como você quiser. Aqui o jeito que foi resolvido foi: isola esta linha e esta coluna. Opa, aqui não, né? Isola esta linha e esta coluna. Resolve este determinante aqui, ó, vezes o i, que está aqui. Então, foi isso que foi feito aqui. Depois, isola esta linha e esta coluna
e multiplica por esse determinante aqui, ó. O que deu, multiplica pelo J que está aqui. Fazendo isso, dá isso aqui, ó. E depois isola esta linha e esta coluna, multiplica pelo determinante do que sobrou aqui, ó. E o que der o resultado multiplica pelo valor de K. Fazendo isso, é este termo aqui. Bom, fazendo essa conta, o momento de força em relação ao ponto O dá menos 16,5I mais 5,51J quilonewtons metro. Lembrando que a força está em quilonewton e a distância em metro. Este é o momento de força, o valor do momento de força. Deixa eu só checar uma coisa aqui, se a conta está certa. 16,5 mais 5,5. Tá aí. Tá certo. Então, nós calculamos o momento de força desse sistema aqui. O momento de força, ó, esse é o R, esse é o F, esse é o plano formado por R e F. O momento de força é perpendicular a esse plano e está saindo para cá, ó. Então, esse seria para onde que está. Tá aí. Então, se o meu dedão da regra da mão direita estaria apontado para aí. Olha este aqui. Duas forças atuam sobre a barra da figura. Olha a barra da figura aí, ó. Determinar o momento resultante que as forças produzem em relação ao ponto O. Expresse o resultado como um vetor cartesiano. O vetor cartesiano é escrever o resultado em termos de JK. Então tá aqui. No ponto A, eu tenho uma força menos 60I mais 40J mais 20K libras. No ponto B, deixa eu só, desculpa, o telefone tocando. No ponto B, eu tenho a força F2, que vale 80I mais 40J menos 30K libras. As distâncias referenciadas são dadas no problema. Então, ele quer um momento resultante dessas duas forças em relação ao ponto O. Bom, eu posso calcular o momento de F1 pela distância de O até o ponto A. E posso calcular o momento de F2 pela distância de O até B. Está aqui. Então, eu preciso calcular a distância de O até A. Eu vou chamar de RA essa distância. Bom, essa distância está no eixo Y. Então, ela é o tamanho de Y. Quanto que mede esse tamanho aqui? Bom, esse tamanho aqui, se nós olharmos na figura, ele mede 5 pés. É esse tamanho aqui, ó. Tá aí. Ficou ruim fazer assim. Então, esse tamanho aqui é este tamanho aqui, ó. Mede 5 pés. Como está na direção de Y, então vai ser 5J pés. Tá aí. Agora, precisamos calcular o RB. O RB é o vetor
sai do ponto O e vem até o ponto B. É este cara. Esse cara está no espaço. Então, ele tem componentes x, y, z. Eu preciso determinar. Quanto que vale a coordenada x do ponto B? A coordenada x é essa aqui, ó. Que é a mesma dessa aqui, ó. Ela vale 4 pés. No sentido positivo de x, então é 4i. Quanto que vale a coordenada y de B? Coordenada y de B vai ser essa aqui. Que é o mesmo tamanho dessa aqui. Vale 5j. Para cá, vale 5j positivo, porque está a favor aqui do eixo y. Ó. Então é 5j. E quanto que vale a coordenada z do ponto B? Coordenada z do ponto B é essa aqui, ó. Esta aqui. Esse tamanho tem este tamanho aqui, ó. Vale 2 pés, só que está no sentido contrário ao z. Então, é menos 2k. Menos 2k. A coordenada de O é 0, tá? A coordenada de O é 0. A distância é a coordenada de B menos coordenada de O. Como que tudo é 0, então, se eu fosse ser um pouquinho mais rigoroso, a distância de B, que eu estou chamando, é a coordenada de B menos a coordenada de O. Então, RB. Coordenada de B, nós determinamos, é 4, 5, menos 2. Coordenada de O, que é a origem, é tudo 0. Então, a coordenada de B ficou 4, 5, menos 2. Que é esta aqui. Então, achamos o RB e achamos o RA. O momento resultante é o somatório de R produto vetorial F. Então, vai ser RA produto vetorial com F1 mais RB produto vetorial com F2. As distâncias estão aqui. Então, ó, RA, produto vetorial F1, mais RB, produto vetorial F2. Então, o momento resultante em relação a O vai ser RA, produto vetorial F1. É dado por esse determinante aqui. Mais RB, produto vetorial F2. É dado por esse determinante aqui. Temos que calcular esses determinantes. E aí vai ficar do jeito que vocês quiserem. Desde que seja a forma correta. Ó, calculando esses determinantes e somando, fiz a conta aqui. Usei aquele método, isola esta linha, pega esse determinante aqui, multiplica por i e assim sucessivamente. Fazendo essa conta, o momento resultante em relação ao ponto O está dando 30i menos 40j mais 60k libra-pé, porque a força está em libra e a distância está em pé. Então, o momento resultante, 30i menos 40j mais 60k libra-pé. Tá aí. Expresse como um vetor cartesiano, ele já está expresso. Se ele é um vetor, esse vetor tem direção. Como é que eu dou a direção de um vetor no espaço?
a gente já viu. A direção de um vetor no espaço, eu tenho os eixos x, y e z. Então, eu tenho aqui é z, aqui é y e aqui é x. E eu tenho um vetor no espaço aqui, ó. Um vetor aqui no espaço. A direção desse vetor vai ser dado pelos cossenos diretores, que são formados por esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo que esse vetor forma com o eixo x, esse ângulo que esse vetor forma com o eixo x é chamado de alfa. O ângulo que ele forma com o eixo y é chamado de beta. E o ângulo que ele forma com o eixo z é chamado de gama. Então, esses três ângulos definem a direção de um vetor no espaço. E a gente já viu que o vetor unitário da distância do vetor no espaço, ele é calculado assim: cosseno de alfa i mais cosseno de beta j mais cosseno de gama k. Ou seja, as componentes x, y, z deste vetor no espaço são os cossenos diretores. E através disso a gente consegue determinar os ângulos alfa, beta e gama. Então, se eu determinar o vetor unitário deste momento, quem é o vetor unitário dele? É o vetor momento de força dividido pelo módulo do momento de força. Então, vai ser 30 menos 40, 60, sobre a raiz de 30 ao quadrado, mais menos 40 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Fazendo isso, o vetor unitário do momento é 03841i menos 05121j mais 07682k. Esses são os cossenos diretores. Este aqui é o cosseno de alfa, esse é o cosseno de beta e esse é o cosseno de gama. Então, eu posso agora calcular esses ângulos. Tá aí, ó. Por comparação, este é o cosseno alfa. Este é o cosseno de beta. E este é o cosseno de gama. Tá aí. Então, tenho aqui o vetor unitário e o vetor em termos dos cossenos. Então, cosseno de alfa é 03841. Então, alfa é o arco cosseno de 03841. Alfa dá 67,4 graus. Cosseno de beta é menos 05121. Então, beta é o arco cosseno de menos 05121. Beta vale 121 graus. E cosseno de gama é 07682. Então, gama é o arco cosseno de 07682. Gama vale 39,8 graus. 39,8 graus. Está aqui o vetor e os ângulos diretores dele. Este é o cálculo do momento resultante das forças. Bom, eu agradeço a atenção, agradeço a paciência de todos.
uma aula que às vezes tem muitos detalhes, essa parte vetorial, lendo ela fica um pouco cansativa. Então, agradeço imensamente a paciência de todos e até o nosso próximo encontro.